Boa tarde a todos. Estamos aqui mais uma vez para retomar o podcast Passaredo, no qual nós discutimos, trazemos para o debate os pilares da democracia. Todas as questões que envolvem uma sociedade justa, pautada pela participação, pelo respeito recíproco entre os indivíduos, buscando ressaltar a dignidade humana. No dia de hoje, aproveitando que estamos comemorando o 1º de maio, uma data importantíssima para toda a sociedade, porque o trabalho é central na vida e na organização social, e os trabalhadores fundamentais, por toda a sua participação no decorrer desses séculos, contribuindo para o enriquecimento, contribuindo para a riqueza, para a produção de riqueza. Sem trabalho não há produção de riqueza. E o nosso tema de hoje, então, os trabalhadores, a pejotização e as formas de resistência à precarização do trabalho. Convidamos, então, nós temos 2 convidados, 2 pesquisadores importantíssimos, que é a professora Kátia Eli Gemelli, do Instituto Federal do Rio Grande do Sul, campus Osório, e o professor Jacob Carlos Lima, da UFSCar. Eu sou Lúcia Valadares, professora da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Hoje nos propomos a discutir a reforma trabalhista, mas essa reforma que foi realizada sob a Lei 13.467, em 2017, que alterou significativamente a legislação trabalhista, abrindo caminhos para a flexibilização das normas que regiam as relações de trabalho, em sua maior parte, desde a sua aprovação pelo Decreto-Lei número 5.462, aprovado em 1º de maio de 1943. Essa flexibilização nessa reforma trabalhista de 2017, em verdade, ela manteve alguns direitos elementares, como o descanso semanal remunerado, o 13º, as férias. Porém, no decorrer desses últimos anos, vem ocorrendo algumas mudanças importantes que afetam diretamente as relações de trabalho, com a imposição de um viés denominado pejotização. O trabalhador, para se vincular ao mercado de trabalho, para se ter um trabalho, ele acaba tendo que abrir um CNPJ. Então, o trabalhador ele se desvincula, ele acaba renunciando ao vínculo empregatício assegurado pela CLT, para se tornar um trabalhador autônomo com uma criação de CNPJ e renúncia dos seus direitos assegurados por lei. Isso o trabalhador provisoriamente pode pensar que está sendo vantajoso, ele não vê outra forma, não se vê um empreendedor de si mesmo na relação de trabalho, um falseamento, né, dessa prestação de serviço, forjando uma nova relação. A gente precisa considerar que a pejotização ela é proibida pela legislação brasileira. Esta forma de contrato vem se tornando, entretanto, predominante, sem passar por uma discussão pelo conjunto da classe trabalhadora, e ainda não está sendo problematizado da forma como é merecida pelas centrais. O jornalista Luiz Nassif publicou uma nota no jornal, ele escreveu um artigo denominado A Bomba de Nêutron contra a CLT, que chama a atenção. Também é importante ressaltar que, entrando na página das centrais, na CUT e outras centrais, haverá um encontro entre as centrais e o governo. Então, esse 1º de maio, ele está avançando. Vou convidar agora, então, a professora Kátia Eli Gemelli.
Ela é doutora em administração pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, na área de gestão de pessoas e relações de trabalho. A professora Kátia realizou doutoramento intercalar no Instituto de Educação da Universidade de Lisboa, possui bacharelado em administração pela Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai, das Missões Campus Erechim, e mestrado em administração pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos, na área de organizações e competitividade. Desde 2011, é professora EBTT do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul, na área de administração. Bom, ela também desenvolve pesquisa, vem atuando aí em diversas frentes e, dentre outros artigos, escreveu, juntamente com Lisiane Quadrado Clos e Aline Mendonça Fraga, o artigo chamado Multiformidade e Pejotização, reconfigurações do trabalho docente no ensino superior privado sob o capitalismo flexível, pela Revista Eletrônica de Administração. Boa tarde a todas, todos e todes. Eu, primeiramente, quero agradecer o convite, Lúcia. Obrigada aí por ter entrado em contato para a gente ter esse momento de discussão. Bom, como estávamos já conversando um pouquinho antes desse momento agora da gravação, nós temos tido ataques aí aos direitos trabalhistas registrados, não é de hoje, né? Então, desde a década de 90, um levantamento tem mostrado que nós tivemos flexibilização das leis trabalhistas na maior parte dos países, principalmente ocidentais, né? Então, a gente tem aí, na verdade, um movimento de enfraquecimento das relações trabalhistas, que é um movimento pensado, que é um movimento articulado, que é um movimento, inclusive, financiado, né, por grandes conglomerados, grandes empresas, e também pela direita, pela extrema-direita no mundo todo. Então, faz parte o enfraquecimento das relações trabalhistas de um movimento muito maior, né, que é o enfraquecimento da democracia. No caso do Brasil, nós tivemos aí um marco em 2017, que foi a questão da nossa reforma trabalhista. Mas a gente precisa pensar, quando a gente fala em reforma trabalhista, primeiro que a gente teve um preparo em termos de discurso, Lúcia, para que a gente chegasse a essa reforma e para que a resistência dos trabalhadores e trabalhadoras fosse tão baixa em relação à reforma. Porque quem faz parte dos estudos do trabalho, pessoal tanto da área do direito do trabalho, da área dos estudos do trabalho, do campo da sociologia, da administração e outros campos, indicaram que essa reforma trabalhista aumentaria a precarização. Nosso alerta, né, não teve o mesmo efeito para a classe trabalhadora. Nós tivemos, sim, mobilização, não podemos dizer que não houve sim, mas não foi uma mobilização tão forte a ponto de barrar essa reforma. Por quê? Porque a gente já tem um discurso há muito tempo circulando, que é esse discurso de flexibilidade, é esse discurso de valorização de um trabalho que seja mais autônomo. E aí eu vou trazer aqui dois conceitos, né? Inclusive, eles são trabalhados nesse artigo que tu mencionaste. Então, o conceito de capitalismo flexível, do Richard Sennett, que Sennett vai falar, então, sobre como esse discurso da flexibilidade, ele cresceu, e esse discurso ele é pensado, e ele vai trazer a ideia de que é muito positivo para todos os trabalhadores, que eles sejam mais abertos às possibilidades de passar muito menos tempo, uma carreira de menos tempo nas empresas, uma disponibilidade para assumir riscos. E essa ideia do assumir risco por parte do trabalhador, da trabalhadora, a gente vê que está incutido também na reforma trabalhista, principalmente quando a gente fala aí de terceirização, que é o nosso principal tema hoje. E o outro conceito que eu queria trazer é o do Goulejá, do Vincent de Goulejá, que ele vai trazer o discurso gerencialista e vai falar sobre o empreendedor de si mesmo. Então, essa ideia de que o trabalhador, a trabalhadora, deve buscar ser empreendedor, empreendedora da sua própria vida.
E esse discurso, ele não adentra só o mercado de trabalho formalizado, ele adentra até, se a gente for pensar, as outras instâncias sociais. Então, o Vincent de Golejar vai dizer que, atualmente, até a família, ela foi completamente cooptada pelo discurso gerencialista, esse discurso de se preparar as pessoas para o mercado de trabalho, um mercado de trabalho cada vez mais mutável, um mercado de trabalho cada vez mais flexível, e principalmente um mercado de trabalho em que o trabalhador e a trabalhadora ideal é essa que assume os riscos. Então, os riscos não ficarem mais com as empresas e ficarem com o trabalhador, com a trabalhadora. Tirar das organizações a responsabilidade. E aí, o alerta que nós fizemos em 2017 foi a lei da terceirização. Porque, dentre as diversas leis alteradas pela reforma trabalhista, a gente teve a alteração da nossa lei 6.019, de 74, em que era a lei da terceirização. Essa lei, o que ela predispunha? De que as organizações não poderiam terceirizar a sua atividade fim. Ou seja, uma organização, por exemplo, vou trazer para o meu campo de pesquisa, uma instituição de ensino privada, uma universidade privada, uma faculdade, ela não poderia terceirizar o trabalho de docentes. Por quê? Porque essa é a sua atividade fim. A gente está falando de uma universidade. Essa universidade, qual vai ser a atividade fim dela? A educação. Então, ela não poderia terceirizar isso até a alteração da lei e então, lei número 13.429, de 31 de março de 2017, a nova lei da terceirização, que libera a terceirização da atividade primária das organizações. Com isso, a gente passou a ver um movimento, que é um movimento em massa, e que tinha sido já anunciado por quem estuda o campo do trabalho, um movimento de demissões em massa nas organizações e a substituição desse trabalhador, dessa trabalhadora que tinha carteira assinada, no regime CLT, ou seja, um regime que garantia seus direitos trabalhistas, para uma relação empresa-empresa. O que vai ser, então, esse conceito de pejotização? Pejotização é quando eu pego o meu trabalhador, a minha trabalhadora, e transformo o seu CPF em um CNPJ. Esse trabalhador, essa trabalhadora se torna uma empresa, principalmente via microempreendedor individual, um MEI. Então, esse trabalhador e trabalhadora não vai mais ser contratado no sentido de ser contratado para a sua força de trabalho. Não, ele vai ter a sua empresa, o seu CNPJ contratado. Passa a ser uma prestação de serviços. O que a minha tese de doutorado, minha tese ela foi justamente, então, sobre as reconfigurações do trabalho docente de ensino superior. O que ela concluiu? Ela concluiu que, desde a reforma trabalhista, principalmente após 2019, nós tivemos um movimento de demissão em massa de professores e professoras do ensino superior privado brasileiro. A atual configuração é muito difícil nós encontrarmos uma faculdade, universidade, centro educacional privado que tenha a maioria do seu quadro docente contratado via CLT. A maior parte dos quadros docentes atuais dessas universidades, faculdades, centros educacionais é contratada via CNPJ, prestação de serviço. O que isso acarreta para o trabalhador, para a trabalhadora? Vários pontos. O primeiro ponto é, óbvio, a falta da seguridade dos direitos trabalhistas. Porque empresa não recebe 13º, empresa não recebe férias, empresa não recebe seguro-desemprego, empresa não tem a garantia do vínculo empregatício. Então, quando você presta o seu serviço como empresa, você não tem direitos trabalhistas garantidos. Outro ponto é, o risco sai da responsabilidade dessas organizações e passa exclusivamente para o trabalhador ou trabalhadora. Porque, no caso da minha pesquisa, o que foi indicado? Se não fechar a turma, Lúcia, esse professor, essa professora não é chamado para prestar serviços. Então, o que a gente passou a ver, inclusive, são professores dessas instituições privadas divulgando o seu trabalho, no sentido de divulgando as turmas, divulgando os cursos, até se a gente pesquisar, a gente vai encontrar aí colegas pesquisadores e pesquisadoras falando sobre o professor, a professora youtuber, que é essa ideia de professores das universidades privadas, instituições privadas, serem obrigados a criarem perfis nas redes sociais,
para fazer marketing dessas organizações. Porque se não fecha a turma, não é contratado ou contratada. Então, esses profissionais, esses trabalhadores, essas trabalhadoras ficam à disposição dessas universidades, dessas instituições de ensino superior, e só são chamados se fecha a turma. Se não fecha a turma, não vai ser chamado. Então, não consegue nem ter uma garantia de quanto vai receber no semestre seguinte. É um viver numa situação extremamente ansiogênica de não saber quanto receberá a cada mês. E o terceiro ponto que eu queria trazer também é enfraquecimento da resistência. Porque no momento que esse trabalhador, essa trabalhadora, vira CNPJ, ele não se vê mais como trabalhador. Ele passa a se ver como empresa. Até porque esse discurso gerencialista que Goulejá e tantos outros autores e autoras vão falar, ele vai trazer essa ideia de que você tem que assumir a responsabilidade sobre o seu trabalho, né? Você tem que ser uma pessoa proativa e todos esses outros termos da administração, que é a minha área, inclusive, que adentraram todos os espaços, né? Então, você vai dizer a esse trabalhador, essa trabalhadora, que ele não é mais trabalhador, ele é empreendedor. E se ele é empreendedor, ele é responsável por absolutamente tudo, mas mais do que isso, ele não vai mais defender os direitos trabalhistas, porque ele passa a se ver como empresa. E aí a gente tem, eu escuto, né, nas minhas pesquisas atuais, trabalhadores e trabalhadoras em situações absurdamente precárias, que dizem que são contra o fortalecimento das relações trabalhistas, porque isso só prejudica o acesso deles a trabalho, e que vão dizer assim, não, mas agora eu faço a gestão do meu tempo. E esses tempos eu estava conversando com um trabalhador uberizado e ele me disse assim, não, mas agora eu controlo a minha agenda, eu faço a minha agenda e eu estou ganhando mais do que eu ganhava antes. O que é esse ganhar mais? É menos de um salário mínimo a mais do que ele ganhava antes. Se esse trabalhador, trabalhadora, parasse para fazer os cálculos em termos de o que ele teria direitos, né, o FGTS, férias, 13º, tudo mais, ele veria que esse um salário mínimo, esses 2 mil ou mais, 2 mil reais a mais que ele ganha por mês, na verdade, eles seriam já garantidos pelos direitos trabalhistas, mas mais do que isso. Quando eu perguntei para ele quantas horas ele trabalhava por dia, ele estava trabalhando 12 a 14 horas por dia. Então, veio essa questão de, olha, eu gerencio o meu tempo, mas aí quando você pergunta, gerenciar o tempo é trabalhar demais. Então, esses são alguns pontos assim que eu trouxe para a nossa discussão. Também vou chamar o professor Jacob Carlos, e ele é graduado em Sociologia e Política pela Escola de Sociologia e Política de São Paulo, é mestre em Ciências Sociais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, doutor em Sociologia pela Universidade de São Paulo, foi professor da Universidade Federal da Paraíba e atualmente professor titular do Departamento de Sociologia da Universidade Federal de São Carlos. Foi coordenador da área de Sociologia na CAPES entre 2011 e 2014 e coordenou o Comitê de Assessoramento da área de Ciências Sociais e Sociologia do CNPq no período de 2016 a 2019. E foi presidente da Sociedade Brasileira de Sociologia nos biênios 2019, 2021, 2021, 2023. O professor Jacob Carlos Lima, juntamente com Maria Aparecida Bride, e escreveram um artigo denominado Trabalho Digital e Emprego, a Reforma Trabalhista e o Aprofundamento da Precariedade no Caderno de Recursos Humanos. A palavra é sua, Jacob Carlos. Boa tarde a todos, agradeço a Lúcia o convite. O que eu vou falar é um pouco na linha de que a colega falou agora. Isso nos remete às reformas neoliberais, reformas econômicas e políticas da década de 90. E nessa década nós acompanhamos que todo o processo que teve no Brasil, principalmente, a questão da reforma do Estado, dos processos de terceirização, né, que a legislação começou a alterar, mesmo com resistências, e privatização de empresas, enfim, um conjunto de situações que marcaram esse período dentro das chamadas reformas neoliberais. Certo? Então, a questão da pejotização já surge nesse momento
com a eliminação das empresas, por exemplo, dos setores como o setor advogatício e uma série de outros profissionais qualificados que passaram a ser contratados como PJ, tá? Na realidade, como prestadores de serviço, de uma forma geral, e que o PJ foi a situação legal, né, que isso teria. E, ao mesmo tempo, você teve todo um conjunto de reclamações já nesse período, e de entradas na justiça, de caracterização como trabalho assalariado e outras formas. Lembrar que também na década de 90 nós começamos a ver o surgimento de um conjunto de cooperativas de trabalho que tinham exatamente essa função de terceirização. Como a terceirização tinha limite, tá? E como você não podia mexer no trabalho final, né? Você tinha formas fraudulentas de você tentar reduzir o custo da força de trabalho, com todo o discurso da competitividade internacional, de que o Brasil tinha que competir. Agora você tinha a abertura dos mercados, essa abertura do mercado significou a desnacionalização da nossa indústria, significou o fechamento de setores, mais fortemente essa desnacionalização se constituiu. Enfim, nós tivemos um conjunto de mudanças que elas não vieram apenas no que nós podemos chamar nas questões econômicas e políticas, tá? Mas também uma mudança cultural que foi sendo imposta pelo martelar ideológico da questão do neoliberalismo, tá? Ou seja, efetivamente você passa a ter todo um surgimento de várias instituições que começam a difundir concretamente o empreendedorismo, né, o empreendedorismo de si mesmo, ou seja, as pessoas deveriam agora investir em si mesmo, e uma contraposição àquele trabalho por tempo indeterminado, aquele trabalho qual o indivíduo podia planejar o seu futuro, planejar uma carreira e coisas desse tipo. Na área de gestão, isso ficou muito claro, né? Concretamente, se você pega as revistas de administração naquele momento, principalmente a de larga difusão, você vai ver que o que aparecia era que o novo perfil do trabalhador é aquele que não permanece na empresa por muito tempo, é naquele que se mobiliza, aquele que, enfim, investe em si próprio, certo? Ou seja, a empresa não vai mais investir em qualificação, porque efetivamente é o trabalhador que tem que ir atrás disso, e uma série de outras coisas. E também todo um debate sobre a questão de políticas públicas, políticas sociais. Lembrar que na década de 90 elas eram ainda muito restritas, mas já era colocado o seguinte, que o Estado não deveria permanecer ou não deveria continuar intervindo no social, porque o social era custo. Então, para que o Estado investir em educação, saúde, uma série de outras coisas? Então, nós tivemos o quê? Um aumento assim exponencial da privatização de serviços públicos, e essa privatização de serviços públicos também começou a assumir uma característica de favorecimento de terceirização. Você não contratava necessariamente uma empresa, mas você podia contratar uma ONG. É desse período também a discussão sobre organizações sociais, e que hoje em dia, por exemplo, no estado de São Paulo, você vai ter, e na cidade de São Paulo mais ainda, você vai ter o quê? Fortemente a presença dessas organizações sociais na gestão, por exemplo, de serviços de saúde na periferia, e todos os profissionais passaram a ser contratados de forma de PJ. Ou seja, se você pega hoje um aluno de medicina, no momento que ele se forma, a primeira coisa que ele vai tirar, além do seu CRM, é correr para ter um PJ, tá certo? Porque mesmo se até 17 a pejotização, enquanto tal, fosse considerada ilegal, mas ela efetivamente acontecia, certo? E é importante, eu acho, que a gente incentivar, que você vai ter um Sebrae difundindo, juntamente com a mídia empresarial e uma série de outras coisas, o empreendedorismo. Então você vai ter o quê? Todo o surgimento de prêmios sobre o empreendedor social, sobre o empreendedor do ano, sobre o empreendedorismo feminino, sobre o afroempreendedorismo, enfim, um conjunto de situações na qual essa ideia do vire-se,
certo? Que sempre existiu no Brasil, dada a nossa informalidade, certo? O que era negativo nesse vírus agora se tornou positivo. Se antes, por exemplo, aquele trabalhador que vivia na informalidade, que estaria numa ilegalidade, né? Agora cada vez mais ele é visto como um potencial capitalista, como um potencial empreendedor de si mesmo, certo? E isso vai acontecer. O que vai dar? Vai dar depois, posteriormente, na década seguinte, já nos governos petistas, a questão do MEI, né, do microempreendedor individual, que foi colocado como uma possibilidade concreta desse trabalhador informal ter acesso, digamos assim, a serviços públicos através do pagamento de uma taxa bem menor, certo? E até hoje você vê que o crescimento desse MEI foi muito grande. É importante também destacar que, nos anos 90, com todas essas mudanças, com toda a reestruturação econômica, isso significou um aumento do desemprego muito grande e da informalização, tá certo? Que essa informalização se tornou quase que majoritária. Então, aquele trabalho regulado no Brasil, CLT, etc., ele ficou restrito a, tipo, 40%, 50%, dependendo as estatísticas do IBGE em determinados momentos, que você via a maior ou menor, ou a oscilação desse trabalho informal. Mas ele sempre foi muito grande. Então, concretamente, o que mudou? O que era precário, visto como precário, passou a se tornar-se algo desejado. Tá? Então, nós vamos ter um conjunto de políticas, por exemplo, que vai favorecer polos produtivos no país inteiro, marcadamente informais, marcadamente voltados a produtos de menor qualidade, que passam a ser vistos como potencialmente inovadores, potencialmente capazes de levar essa ideia de empreendedorismo adiante. Certo? Então, nós vamos ter isso, e que na década seguinte, nós vamos ter uma situação na qual, na década seguinte, mais ainda na de 2010, com o avanço das tecnologias informacionais, a chegada das empresas de plataforma. Essas empresas de plataforma é a terceirização absoluta, mesmo no momento em que você pré-reforma trabalhista. Tá? A chamada uberização, né, ou a chegada da Uber e todas as outras empresas que vão se dedicar a transporte, entregas, enfim, e vão assumir, inclusive, tentativas de uma espécie de uberização no ensino, certo? Coisa que já existe, por exemplo, no ensino de línguas, e você vai ter o quê? Um conjunto de situações na qual esse trabalhador ele é absolutamente terceirizado e a coisa não aparece enquanto tal, porque não existe nenhuma relação de trabalho. A relação de trabalho é meramente um cadastro, certo? Então, com isso, para que isso se expanda, você teve também todo um investimento ideológico, mostrando concretamente que você tem mudanças substanciais no pedaço. Ou seja, a ideia da CLT, em que medida a CLT atrai o trabalhador, ou aquela ideia de que os direitos sociais ele considera mais importantes do que ganhar um pouco mais e ver o dinheiro na mão. Aí a gente tem todo um debate concreto, que é o seguinte: a ideia de precarização, certo? Nós tivemos, em alguns momentos, principalmente na década de 2000, um crescimento do trabalho regular, né, do trabalho formal, mas sem uma discussão concreta sobre a qualidade desse trabalho, certo? Nós tivemos essa reestruturação econômica da década de 90, entrou na década de 2000 e de 2010, também num processo crescente de desindustrialização. Certo? O Brasil não investiu em tecnologia, o Brasil não investiu em modernização, na chamada inovação, e concretamente você teve um aumento de empregos formais, mas de baixa qualidade, ou seja, já de empresas de terceirização também, certo? O que faz com que esse interregno de 2000, da década de 2000, vai levar ao quê? A um aprofundamento, concretamente, de formas de precarização, seja o trabalho formal ou o trabalho informal. Com essa chegada das empresas de plataforma, isso aumenta, porque o discurso da empresa de plataforma é a liberdade
de você fazer sua própria jornada, é o fato de você não ter patrão, é o fato de você gerir a sua própria vida, certo? Então, com isso, nós vamos ter uma situação que cada vez mais ela se imbrica culturalmente, certo? Um outro elemento que nós temos que levantar é o que? As mudanças culturais representadas, por exemplo, na questão da divisão religiosa no país, o crescimento do chamado pentecostalismo, que traz junto o quê? Toda essa ideia de um conservadorismo comportamental e um forte liberalismo, entre aspas, econômico, tá certo? Então é o culto dos empreendedores, é o culto dos empresários e uma série de outras formas que vai colocar na década de 2010 uma espécie de uma salada ideológica, certo? De transformações que nós vamos passar a ficar um pouco, como eu posso dizer, que vai nos impactar negativamente, ou seja, a partir de 2013, principalmente, isso vai ficar muito evidente e só continua de 14 adiante, que é o seguinte, olha só, as massas de trabalhadores cada vez se identificam menos com discursos progressistas de partidos voltados aos trabalhadores, certo? Você passa a ter o quê? Uma manifestação de uma direita cada vez mais com esse apoio popular de uma classe trabalhadora que cada vez se reconhece menos como tal. Lembrar também que na década de 2010 você teve toda a discussão sobre a nova classe média trabalhadora em função de uma mobilidade que os trabalhadores tiveram no período dos governos populares, certo? E que a lógica que foi absolutamente despolitizada. Então, o que você teve concretamente foi uma situação em que os trabalhadores passaram a não mais se reconhecer enquanto tais. E eu falo que isso tem a ver também com mudanças culturais específicas, no sentido da interiorização, da forte interiorização dessa ideologia, que vai se contrapondo, digamos assim, o que era uma cultura salarial para uma cultura empreendedora, certo? E os trabalhadores de plataforma, eles vão ser muito representativos disso. Então, por exemplo, mesmo hoje você vai ter o quê? Você vai ter que o governo tem dificuldade de regular o trabalho de plataforma porque os trabalhadores se recusam a aceitar as propostas, embora tenham feito manifestações, embora estejam se organizando de uma forma ou de outra, mas que, por exemplo, não mais dos modelos tradicionais do sindicalismo. Certo? Claro, os sindicatos estão lá presentes, mas você também tem outras formas, que são associações, são cooperativas, e também o próprio uso da tecnologia de forma desorganizada, mas que organizam concretamente, por exemplo, protestos, breques e outras coisas todas. Ou seja, nós estamos num processo de mudança, concretamente, nós estamos numa situação de mudança na qual nós precisamos, de fato, entender o que está acontecendo. Tá? Entender o que está acontecendo, porque, olha, você tem um questionamento da CLT, você tem um questionamento das formas de regulação, e que, obviamente, nós achamos, os trabalhadores têm que entender que nós estamos falando de direitos para eles. Mas não é necessariamente isso que eles estão percebendo. Então, é uma necessidade que nós temos, de fato, de entender essas transformações e como essas transformações estão se colocando de forma subjetiva, efetivamente, e que tem a ver com como os trabalhadores se veem. Só para finalizar, que a consequência política disso nós já observamos nessas últimas eleições, né? E o crescimento da direita, de uma direita extremamente conservadora, extremamente reacionária, mas que está com um discurso que a esquerda não tem mais. É isso, Lúcia. Eu fico por aqui para a gente poder debater um pouquinho. Muito obrigada pela exposição, professor Jacob Lima. Vou convidar a Kátia Gemelli também para vir aqui conosco. Eu também acho interessante, eu vou fazer algumas questões, mas também eu acho que pode ser interessante vocês também fazerem perguntas. Eu acho que é importante aproveitar esse momento dessa rica colocação que vocês trouxeram, essa rica análise,
para a gente poder refletir amplamente, né? Buscar nesse curto espaço de tempo ter uma oportunidade de esmiuçar mais essas questões que vocês trouxeram. A professora Kátia, ela traz a situação hoje dos trabalhadores, dos docentes nas escolas privadas, né? Que é uma situação dramática. Isso atinge diretamente a questão da sindicalização. Eles não são sindicalizados no Simpro. Não são, porque a sindicalização, ela depende do vínculo trabalhista, né? Não tem esse vínculo mais trabalhista em geral, né? A dificuldade, como eu já disse, né, de se ver enquanto trabalhadores e trabalhadoras, acaba imperando essa lógica da prestação de serviços, do empreendedorismo, como bem disse o professor Jacob, essa substituição aí da cultura, né, salarial para a cultura empreendedora. Então, além disso, há a questão financeira, né? Então, pensar a sindicalização em geral, ela vai ter também algum tipo de demanda financeira e a dificuldade até do próprio diálogo, porque alguns colegas que algumas pessoas que eu conversei trouxeram a questão de que não conseguem nem saber quem é o colegiado de curso. Quem são os seus colegas? Porque vai para aquela instituição de ensino só na noite que vai ministrar aula. Então, chega lá, ministra sua aula e vai embora, né? A não realização até de reuniões desses cursos, porque a reunião são horas a serem remuneradas, então as IEs evitarem aí o máximo reuniões em que esses professores e professoras vão ter esse contato, né? E isso vai incidir, inclusive, outro ponto a gente tem uma diminuição na procura por mestrados e doutorados acadêmicos no Brasil. Isso também é um reflexo da não visualização da possibilidade de carreira docente por esses, né, futuros aí docentes. Então, a gente já tem há muitos anos o enfraquecimento da carreira docente no Brasil. Quando a gente fala de docência em ensino público municipal e estadual, a gente tem uma crise das licenciaturas, né? Porque mesmo em termos de serviço público, a remuneração é muito baixa, e a gente tinha muitos buscando o ensino superior para iniciar sua carreira, né, buscar uma carreira universitária no ensino privado, e isso tem desanimado essas pessoas, elas não têm mais buscado formação acadêmica. Outro ponto que eu ouvi nas minhas entrevistas foi alguns que têm mestrado dizendo que não iam buscar doutorado com medo de não serem mais chamados, porque a hora, né, de pagamento, ela leva em consideração a titulação, então custaria mais caro para essas IEs pagar a hora de docentes, doutores e doutoras, então a substituição massiva nessa profissão. E aí vem a questão de que você tem um impacto na qualidade educacional. Você tem um impacto fortíssimo. E também fazendo o link com o que o professor Jacob falou, do crescimento da privatização, mais do que isso, a gente tem na própria configuração do mercado de trabalho, das empresas privadas, a gente tem um outro movimento, além da uberização, que é um movimento de eliminação das pequenas e médias empresas, a eliminação das empresas, no caso do campo educacional, a eliminação das IEs comunitárias e a substituição por grandes conglomerados. Está cada vez mais difícil você ir para o interior dos estados e você encontrar aquelas antigas instituições de ensino que eram comunitárias, mantidas, né, por associações comunitárias, então filantrópicas. Você tem agora um mercado educacional, a filantropia desaparecendo e esses grandes conglomerados comprando essas instituições comunitárias que passam a fazer parte de redes, né? São grandes conglomerados educacionais, que também está ligado ao capitalismo financeiro, né? São investidores, e você não consegue mais saber quem são as pessoas que estão pensando essa instituição de ensino, porque são investidores, eles compram ações. Tá ótimo, olha, ótimo que você disse. Muito bom, muito obrigada pelo esclarecimento. O professor Jacob apontou uma questão interessante. Eu gostaria, na verdade, que você falasse um pouco mais para eu compreender, para todos nós compreendermos. Você chegou a falar sobre a atuação das igrejas pentecostais ou neopentecostais, eu acho melhor, né?
o papel dessas igrejas neopentecostais nesse momento, demonstrando uma relação que perpassa de modo oculto, né? Não tá abertamente, não é visível para a gente compreender essa relação, mas o papel dessas igrejas nessa formação ideológica. Mas eu acho que você falou além disso. Se você poderia retomar um pouco essa questão, por favor. Claro. Mas só para complementar um pouquinho que a Kátia colocou agora, que eu acho super interessante, Kátia, que é essa história, né? Você tem 7 grupos de investidores hoje no Brasil que praticamente dominam todas as faculdades privadas no país. Você vê a questão da digitalização, né? Ou seja, o ensino à distância hoje está dominante, também os grupos dominam, assim, para vocês terem uma ideia, eu fiz um levantamento dos cursos de ciências sociais digitais, à distância, né? São em torno do quê? De uns 50, 60, porque às vezes a licença do MEC é utilizada de formas diferentes, né? Eles abrem, não abrem, ou o mesmo grupo tem várias licenças, porque tem vários nomes diferentes. Então você tem que esses 7 grupos, 5 ou 7 grupos, eu não estou lembrado agora, dominam todas as licenças de um curso privado de ciências sociais, como EAD, né? Porque efetivamente no ensino privado, a área de ciências sociais é uma área que não chama muita atenção e estão fechando, né? São poucas que mantêm, algumas católicas, uma outra privada que ainda continua, mas o resto acabou porque não dá dinheiro. E a lógica deles é bem isso, é uma lógica financeira. E isso está nos colégios também hoje. Na cidade de São Paulo é impressionante também o investimento de empresas internacionais na compra de colégios, tá certo? Por quê? Porque você tem todo um processo, quando a gente fala de privatização, isso já vem desde os militares, tá? E, efetivamente você tem uma situação concreta de que você não investe. Então o público é ruim. Por quê? Não tem investimento. Não tem investimento, o professor vai ganhar pouco, não vai conseguir fazer uma carreira. Então, por exemplo, você fala, o governo hoje está dando bolsa para licenciatura. Para que você vai dar bolsa para licenciatura? Se a perspectiva de carreira do professor é nula. E para entrar um pouco na questão da Lúcia, olha só, você tem o seguinte, você tem um avanço do pentecostalismo, e aí eu falei pentecostalismo sem diferenciar neopentecostalismo, porque você tem uma grande discussão para isso, inclusive as tradicionais meio que pegando algumas questões das neopentecostais, que são igrejas muito midiáticas, né? Muito midiáticas, com investimento norte-americano muito forte, enfim, que viraram grandes negócios também, certo? Viraram grandes negócios a partir da utilização da mídia e que efetivamente você tem uma mudança religiosa no Brasil, que é uma mudança cultural muito grande. Se você pegar as chamadas religiões afro-brasileiras, hoje em dia estão embranquecendo. Por quê? Porque os negros estão na igreja evangélica. Percebe? Então, isso é uma mudança cultural muito interessante para você analisar. E mais, essas igrejas são as igrejas tipo universal da ideologia da prosperidade. Então, é aquela história, olha, você vem para a igreja, sua vida vai melhorar, sua vida vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, enfim, e vai fazer o quê? O seu investimento, o seu dízimo, enfim, um conjunto de situações. E que, em termos de valores, vão colocar muito concretamente, aí com variações, né, porque você tem uma diversidade de igrejas muito forte, mas você vai ter o quê? Variações no sentido de... Variações não. Um incentivo concretamente ao alto investimento. Percebe? A ideia de empreendedor vai estar muito, muito firme. E outra coisa, Lúcio, não só a igreja, se você pega as universidades hoje, o próprio MEC uma vez mandou para cá quais os nossos cursos sobre empreendedorismo. Percebe? O próprio MEC, a lógica do MEC é essa. Você tem bolsa para aluno de graduação aqui da Universidade de São Paulo, para o exterior, para alunos de graduação que queiram estudar empreendedorismo. Ou seja, a ideia de empreendedorismo está na escola, está na igreja, está na família, ele está em todos os lugares. Por isso que eu falo de mudança cultural. Percebe? E você tem uma igreja que, obviamente, se você pegar até os estudos sobre o protestantismo clássico,
O nosso Weber já falava sobre a ética protestante, e você tem agora as variações dessa ética protestante, tá? No sentido de que, olha, Deus abençoa quem trabalha duro e quem trabalha duro para si próprio. Então, você tem o quê? Um investimento fortíssimo na questão do individualismo que essas igrejas fortalecem, e que a ideologia empreendedora é isso. Você é uma empresa. Percebe? Quando a gente fala pejotização, né? Você é uma empresa e vai ser contratado enquanto tal, é a lógica do neoliberal, no sentido de que, olha, o modelo de indivíduo é o modelo da empresa. Você vai gerir a sua vida. Esse gerencialismo, né? Que, olha só, você tem desde a reforma do Estado da década de 90, que alguns governos do Estado eliminaram os secretários, não sei se vocês lembram, que viraram gerentes. Tem governo da federação que os secretários viraram gerentes. E isso continuou e continua, mesmo com os chamados governos populares, porque essa matriz neoliberal não mudou. Porque o discurso qual é? Não existe saída fora do capitalismo, fora do neoliberalismo. E é isso que nós estamos enfrentando isso. Claro, tem resistência? Tem resistência. Mas muito aquém do que nós gostaríamos, né? O banho ideológico está muito forte. É aí que eles falam escola sem partido, não sei o que sem partido, mas, pelo contrário, eles vêm com um rolo compressor ideológico sobre todos. Mas, olha, eu tenho mais uma pergunta para cada um, para a gente poder encerrar. Eu gostaria que, Kátia, eu peguei duas questões, uma questão no seu artigo, uma questão no artigo do Jacob escreveu, eu não vou lembrar agora, eu precisaria entrar em outra página. A Maria Aparecida Brite. Isso, obrigada. E também o artigo Kátia escreveu com umas 3 colegas. Depois, na hora de responder, você cita, por favor, o nome delas. Sim. Você fala do neoliberalismo. Se você poderia falar um pouco mais sobre essas formas, né, quando você fala da concorrência, né, nesse neoliberalismo, você fala de formas de injunções do mundo corporativo. Como você poderia desdobrar um pouco mais essa questão do mundo corporativo hoje? O professor Jacob trouxe algo muito bacana, porque a gente vê alguns autores falando desse compartilhamento do aprendizado, de produção teórica, que nós estamos caminhando para uma socialização. E você vem e diz, olha, o que está ocorrendo efetivamente é uma apropriação do capital sobre essas. Há uma produção, a empresa vem e ela faz uma cooptação para si, né? Uma apropriação. Se você poderia falar também um pouco disso, sobre a questão do controle pelos algoritmos, né? E essa oligopolização desse compartilhamento, que eu achei incrível. Você é a primeira pessoa que eu leio que aponta essa direção. Bom, como o professor Jacob já trouxe, no caso do mundo corporativo, já há bastante tempo que essa ideia da flexibilidade, esse discurso, ele tem dominado, né? E a responsabilização do indivíduo, a individualização, ela vem... Tem um conceito que eu gosto muito do Richard Sennett, que ele vai falar assim, sobre o fantasma da inutilidade, né? Qual que é o grande fantasma da nossa, ele vai dizer, né, dos nossos tempos? Você ser socialmente inútil. E o que é ser socialmente inútil para a classe em geral, né, trabalhadora? É você não ser empregável, né? Ou você não ser alguém que possa ser útil ao mercado de trabalho. E no caso do mundo corporativo, a gente tem uma responsabilização de que se você não tem trabalho, é porque você não está buscando, não está fazendo por si, né? Você não está buscando a qualificação. E aí você tem
uma profusão de cursos, que eles são cursos que você termina um, eles já indicam o próximo, eles indicam um próximo, e o trabalhador, a trabalhadora, ele tem que estar o tempo inteiro se reciclando e se responsabilizando e buscando a formação. E se vocês forem ver, assim, as redes sociais, elas são invadidas por isso. Elas vão dizer: faça por você mesmo, vá, busque o seu futuro, e aí vai ser a divulgação de algum tipo de aconselhamento, vai ser a venda de algum curso, e vai ser sempre essa ideia de que, se não está bem a sua vida, a responsabilidade é sua. A responsabilidade não é do desemprego, do mercado de trabalho que está cada vez remunerando menos, não é o fato da gente ter um rebaixamento de diplomas, que quem faz esse tipo de pesquisa já indica nas seus trabalhos. A gente tem no mercado de trabalho um rebaixamento de diplomas. O que quer dizer isso? Hoje, você ter uma graduação não te garante um bom salário, né? Você precisa ir para uma pós. Eu tenho no IFRS estudantes que já estão na terceira, quarta pós-graduação, para tentar colocação no mercado de trabalho. A gente tem estudantes, para vocês terem uma ideia, fazendo curso técnico em administração, que já tem graduação, e que vão dizer assim: professora, minha área de graduação é História, Geografia, Sociologia, e eu não consigo colocação no mercado de trabalho, eu tenho que ir para administração, porque o que tem agora vagas é nessa área, ou então eu quero abrir minha empresa. Porque é vendido que ter esse comportamento empreendedor, que inclusive vai ter muita discussão sobre intraempreendedorismo, né? O que é intraempreendedorismo? O funcionário, a funcionária, ser trabalhador, ser empreendedor no seu dia a dia de trabalho. Gente, isso é cada vez mais a responsabilização do indivíduo. Então, o que vai ser esse intraempreendedorismo? Você trazer as mudanças para o seu ambiente de trabalho. Ou seja, não cabe mais à organização melhorias, inclusive em termos de relações interpessoais até e outros elementos. Não, é o trabalhador, é o funcionário que ele tem que correr atrás, ele tem que ser, volto a dizer, proativo. Essa proatividade, gente, ela tem levado ao adoecimento. Não é à toa que hoje uma das grandes preocupações atuais das discussões de relações de trabalho e também do RH, gestão de pessoas, é como é que você diminui o adoecimento. Mas não é uma diminuição do adoecimento no sentido de preocupação social. É uma diminuição do adoecimento porque eu preciso do indivíduo útil. Pessoa adoecida mentalmente não consegue trabalhar. Então, não é uma busca por parar a epidemia do adoecimento mental via trabalho, no sentido de que eu preciso que esse trabalhador, essa trabalhadora esteja apto, né? Que ele tenha condições de trabalhar. E esse é outro ponto quando a gente fala de pejotização. O trabalhador pejotizado, quando ele adoece, ele vira responsabilização do Estado. Então, nós temos as organizações lucrando com a terceirização, só que no momento que elas adoecem esse trabalhador, essa trabalhadora, é o Estado que precisa arcar com essa conta, tanto no sentido de previdência, quanto no sentido de, né, no caso da pessoa precisar de uma aposentadoria, né, ou quanto no sentido do SUS, né, o SUS sendo sobrecarregado aí por um adoecimento causado por essas organizações que vão tentar, inclusive, enfraquecer o SUS e outras políticas sociais. Então, quando a gente para olhar, às vezes os meus alunos, eles falam: professor, eu estou entrando em desespero, porque a gente está numa grande armadilha. É isso, mas a gente precisa resistir, tá? Para ter o comportamento derrotista. Tá bom, muito obrigada pela sua análise. Vou passar, então, a palavra para o professor Jacob Carlos Lima. Olha só, Lúcia, é uma discussão bem longa, mas eu vou ser bem sintético, mesmo às vezes simplificando algumas coisas. Lembrar que quando eu falo de mudança cultural, nessa mudança que você tem do capitalismo, concretamente, você tem que entrar o debate também sobre a chamada ideologia do Vale do Silício, que é um dos elementos que fortalecem isso. Ou seja, o digital, ele entra concretamente como quase que revolucionário, aliás, revolucionário nas suas propostas ideológicas, que era o seguinte: olha, você vai ter uma revolução, mas não uma revolução social, tá? Uma revolução do coletivo, mas você vai ter uma revolução do indivíduo, que agora vai ter acesso aos mecanismos digitais, e esses mecanismos digitais, segundo alguns autores, poderia até comprometer o próprio capitalismo, porque liberaria o acesso a uma série de coisas para todo mundo. Para que você ter um carro se você pode
utilizar um Uber? Para que você pode alugar um apartamento por tempo determinado? Você pode fazer isso, você pode fazer aquilo, tá? Então, concretamente, você tem uma mudança a isso. Quando o digital começa, quando tecnologias digitais começam a se desenvolver, tinha a questão da liberdade do software, percebe? Ou seja, você descobria, era uma coisa colaborativa, todo mundo trabalhava, todo mundo entrava no software e alterava o software, né? Se você pegar um pouco aquele debate hoje sobre a China, que liberou um software de inteligência artificial, que foi um caos, né, com as bolsas americanas caindo, é um pouco isso. Só que o que aconteceu? Certo? Os Estados Unidos, obviamente, né, a pedido desses empresariados dos Vale do Silício, começou a fechar o software, certo? E com isso você criou as chamadas cinco grandes empresas oligopólicas no mundo, percebe? Nós estamos aqui com o Google, nós estamos com a Amazon, nós estamos com a Apple, enfim, você tem grandes empresas que atuam globalmente, sem nenhum controle, percebe? Sem nenhum controle, mas sob controle do governo americano, porque elas abrem tudo que o governo americano pedir. Então, por exemplo, Cuba está bloqueada, a Rússia está bloqueada, ou seja, os inimigos, nada, entendeu? Ou seja, e atuam globalmente. E a dificuldade de regular essas empresas são muito grandes. Sabe? Então, você tem um controle algoritmo. Quando a gente fala em inteligência artificial, de artificial ela não tem nada. Mas você utiliza milhares de trabalhadores para alimentar a inteligência artificial, para alimentar uma série de coisas, e trabalhadores altamente precarizados, informalizados, sem nenhum tipo de regulação e coisas desse tipo, tá? Então, essa ditadura do algoritmo é exatamente isso, você tem um monopólio, o controle. Hoje, o controle da tecnologia, ela é fundamental. Tá? O Trump aí está ameaçando a China, porque pela primeira vez ele encontrou um competidor que, inclusive, está passando à frente dele. Ou seja, o investimento em tecnologia e educação, ele é politicamente fundamental. Conhecimento é o grande instrumento hoje de controle político, ou seja, o conhecimento é uma força produtiva fundamental. E o algoritmo, ele sintetiza isso. Isso só para ser muito rápido. Olha, vou convidar vocês uma outra oportunidade. Vai ser muito bom voltarmos a essa questão. Acho que primeiro, nós temos que fazer esse trabalho hoje de divulgar este podcast, né? Eu acho que quando você fala do conhecimento hoje como forças produtivas, nossa, como isso é fundamental. É o meu trabalho de pesquisa na educação, né? Não é esse tema em si, mas assim, estudar a história da educação. Eu só queria lembrar o seguinte: eu sou muito ligada à história da humanidade, sou muito ligada ao que foi construído na Grécia, o Renascimento, o Iluminismo, o estado do bem-estar social, que veio até os anos 70, né, e depois foi ganhando força. O neoliberalismo, ele nasce nos anos 70, mas é nos anos 90 que ele ganha força. E é a primeira vez na história da humanidade em que, de fato, se descarta pessoas. É claro, não estou dizendo que a história da humanidade foi uma história de benfeitorias, de paz e amor, não é isso. Foi uma história de guerras, de lutas, mas sempre foi nutrido a ideia, em parte, dessa responsabilidade sobre o outro. Isso foi muito forte durante a Idade Média, e isso é resgatado, de certo modo, com as lutas do trabalho e confluiu com o surgimento da social-democracia, depois com a ideia de estado do bem-estar social. Nós estamos assistindo um momento, uma circunstância histórica de trituramento do indivíduo. O indivíduo, ao mesmo tempo que ele é elevado, ele é jogado às cinzas.
né? É pulverizado. Então, esta questão, nós não podemos perder essa discussão de se refletir o que é o indivíduo hoje nessa sociedade. Olha, só tenho que agradecer. Perdão, você quer falar alguma coisa, professor Jacob? Lúcia, isso que você falou é o capitalismo. Sim. É o capitalismo digital. O velho capitalismo modernizado. Sim. Porque o liberalismo, há uma distinção entre liberalismo e neoliberalismo. Mas, assim, hoje é assustador tudo que nós estamos assistindo e assusta o futuro. Porque nós devemos pensar uma sociedade mais elevada, uma sociedade humanista, né, que preserva o ser humano, enfim, que eleva, que concretiza de fato a liberdade entre os homens. Agradeço demais, professor Jacob Carlos Lima, por ter se colocado à disposição para participar dessa discussão. Professora Kátia Gemelli, muito obrigada, viu? Prazer, foi um prazer conhecê-la, Kátia, Lúcia. Até a próxima. Digo mesmo, aprendi muito com vocês e contem comigo para uma próxima. Tchau, tchau. Tchau, obrigada. Nós ficamos por aqui. Você poderá nos acompanhar no primeiro sábado de cada mês, pelo nosso canal do YouTube, ou radiobaruquefm.com. Aguardamos você para o próximo.